É com satisfação que o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, dá início à solenidade oficial de colação de grau dos cursos de bacharelado em Administração, dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Física, dos cursos de bacharelado em Engenharia de Alimentos, em Engenharia de Computação e em Engenharia de Produção. Apresento as autoridades que compõem a mesa de honra. O diretor-geral do IFMG Campus Bambuí, professor Humberto Garcia de Carvalho. O diretor de ensino do Campus Bambuí, professor Samuel de Oliveira. A coordenadora do curso de bacharelado em Administração, professora Laís Carlina Vieira. O coordenador e servidor homenageado do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, professor Anderson Dutra de Melo. O coordenador do curso de licenciatura em Física, professor João Henrique Rodrigues. A paraninfa dos concludentes, professora Miriam Angélica Dornelas. E na tribuna de honra, o diretor de pesquisa, pós-graduação e inovação e professor homenageado do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, professor Gustavo Augusto Lacorte. A diretora de Administração e Planejamento do Campus Bambuí, senhora Helenise Aparecida Silva Carvalho. A coordenadora do curso de bacharelado em Engenharia de Alimentos, professora Sônia de Oliveira Duque Paciuli. O coordenador do curso de bacharelado em Engenharia de Computação, professor Álvaro Antônio Fonseca de Souza. Os homenageados do curso de bacharelado em Administração, a patrona, professora Cláudia Aparecida Campos. A professora homenageada, senhora Rita de Cássia Leal Campos. A servidora homenageada, senhora Rosemary Pereira Costa e Barbosa. A homenageada do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, patrona, professora Ludmila Portela Zambaldi Lima Suzuki. Os homenageados do curso de licenciatura em Física, o patrono, professor Gustavo Henrique Pereira Luz. O professor homenageado, senhor José Hilton Pereira da Silva. A servidora homenageada, professora Letícia Alves da Silva. Neste momento, convido todos os presentes para recebermos com uma salva de palmas
Sejam todos muito bem-vindos em nosso instituto. Declaro instalados os trabalhos dessa sessão solene de colação de grau dos concludentes dos cursos de bacharelado em administração, dos cursos de licenciatura em ciências biológicas e em física, dos cursos de bacharelado em engenharia de alimentos, em engenharia de computação e engenharia de produção. Convido todos os presentes para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Convido a concludente do curso de bacharelado em administração, Natane da Silva Nascimento, para proceder o juramento. Professor Humberto Garcia de Carvalho e demais componentes da mesa e tribuna de honra. Senhores pais, caros convidados, queridos colegas concludentes,
Boa noite. Convido todos os concludentes do curso de bacharelado em administração a ficar em pé e estenderem o braço direito para juntos procedermos o juramento. Prometo dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, observar o Código de Ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da pátria. Convido a concludente do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, Ana Flávia Silveira Santos, para proceder o juramento. Boa noite. Convido a todos os concludentes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas a ficarem em pé e estenderem o braço direito para juntos procedermos o juramento. Juro, pela minha fé e pela minha honra, e de acordo com os princípios éticos do biólogo, exercer as minhas atividades profissionais com honestidade, em defesa da vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico, com justiça e paz. Convido o concludente do curso de licenciatura em Física, João Antônio Pereira, para proceder o seu juramento. Boa noite. Juro que no cumprimento do meu dever, trabalharei para o bem do homem, respeitando-o e considerando em sua plenitude, contribuindo através de uma educação física harmoniosa, em completa correlação com todas as forças, físicas e espirituais, para a sua formação integral enquanto ser humano. Convido a concludente do curso de bacharelado em Engenharia de Produção, Jéssica Chaves Pereira Garcia, para proceder o seu juramento. Boa noite. Convido todos os concludentes do curso de bacharelado em Engenharia de Alimentos, em Engenharia de Computação e Engenharia de Produção a ficarem em pé e estenderem o braço direito para juntos procedermos o juramento. Prometo exercer a minha profissão fiel aos preceitos de sua ética, com honestidade de propósitos. Prometo de mim dar o melhor para dignificar a criatura humana em busca da integração entre os homens e o universo que o cerca.
voltado para os ideais maiores que se fazem de amor e liberdade. Assim prometo. Neste momento, iniciaremos a outorga de grau. A ata desta cerimônia será lavrada pelo representante do gerente de registros escolares dos cursos superiores, senhor Rodrigo Antônio de Oliveira. Iniciaremos a outorga de grau pelo curso de bacharelado em administração. Iniciando o curso de bacharelado em administração, vamos receber com palmas Alberto Aparecido Alves. Eu, Humberto Garcia de Carvalho, diretor-geral do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Bambuí, em nome do Governo da República Federativa do Brasil, e por delegação do magnífico reitor do IFMG, confiro a Alberto Aparecido Alves o grau de bacharel em administração. Ana Cláudia de Deus Santana. Confiro a Ana Cláudia de Deus Santana o grau de bacharel em administração. Ariel Júnior Aparecido de Paula. Confiro Ariel Júnior Aparecido de Paula o grau de bacharel em administração. Bruno Paulinelli Souza. Confiro a Bruno Paulinelli Souza o grau de bacharel em administração. Eduardo de Freitas Gonçalves de Andrade. Confiro a Eduardo de Freitas Gonçalves de Andrade o grau de bacharel em administração.
Stephanie Eduarda de Moraes. Confiro a Stephanie Eduarda de Moraes o grau de bacharel em administração. Franciele Cristina Rodrigues. Confiro a Franciele Cristina Rodrigues o grau de bacharel em administração. Camila Moraes da Cunha. Confiro a Camila Moraes da Cunha o grau de bacharel em administração. Maria Alice Brandão Moreira. Confiro a Maria Alice Brandão Moreira o grau de bacharel em administração. Maria Clara da Silveira Andressa. Confiro a Maria Clara da Silveira Andreja o grau de bacharel em administração. Marina Luiza Rocha. Confiro a Marina Luzia Rocha o grau de bacharel em administração. Natália Santa Silva. Confiro
a Natália Santos Silva o grau de bacharel em administração. Natane da Silva Nascimento. Confiro a Natane da Silva Nascimento o grau de bacharel em administração. Silvia Silva Correia dos Santos. Confiro a Silvia Silva Correia dos Santos o grau de bacharel em administração. Iniciando o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, Ana Flávia Silveira Santos. Confiro a Ana Flávia Silveira Santos o grau de licenciada em Ciências Biológicas. Anderson Figueiredo de Carvalho. Confiro a Anderson Figueiredo de Carvalho o grau de licenciado em Ciências Biológicas. Caroline Moreira da Silva. Confiro a Caroline Moreira da Silva o grau de licenciada em Ciências Biológicas. Giovana Andrade Macedo. Confiro a Giovana Andrade Macedo o grau de licenciada em Ciências Biológicas. Guilherme Aparecido Couto. Confiro a Guilherme Aparecido Couto
o grau de licenciado em Ciências Biológicas. Jennifer Cristine da Silva Santos. Confiro a Jennifer Cristine da Silva Santos o grau de licenciada em Ciências Biológicas. Lubna Emília Lourenço dos Santos. Confiro a Lubna Emília Lourenço dos Santos o grau de licenciada em Ciências Biológicas. Maraísa Soares de Tênis. Confiro a Maraísa Soares Tetones o grau de licenciada em Ciências Biológicas. Rafael Cunha Reis Lage. Confiro a Rafael Cunha Reis Lage o grau de licenciado em Ciências Biológicas. Sofia Francisco de Moraes. Confiro a Sofia Francisco de Moraes o grau de licenciada em Ciências Biológicas. Verônica Menezes Miguel. Confiro a Verônica Menezes Miguel o grau de licenciada em Ciências Biológicas.
Do curso de licenciatura em Física, João Antônio Pereira. Confiro a João Antônio Pereira o grau de licenciado em Física. Do curso de bacharelado em Engenharia de Alimentos, Raiane Moreira Carvalho. Confiro a Raiane Moreira Carvalho o grau de bacharel em Engenharia de Alimentos. Do curso de bacharelado em Engenharia de Computação, Yuri José Rodrigues de Lima. Confiro a Yuri José Rodrigues de Lima o grau de bacharel em Engenharia de Computação. Juan Pablo Amorim Jonas. Confiro a Juan Pablo Amorim Jonas o grau de bacharel em Engenharia de Computação. Iniciando o curso de bacharelado em Engenharia de Produção, Alexandre de Castro Moraes. Confiro a Alexandre de Castro Moraes o grau de bacharel em Engenharia de Produção. Caio Nazaré Silveira Matar. Confiro a Caio Nazaré Silveira Matar o grau de bacharel em Engenharia de Produção. Wagner de Almeida Fonseca.
Confiro a Fagner de Almeida Fonseca o grau de bacharel em engenharia de produção. Jéssica Chaves Pereira Garcia. Confiro a Jéssica Chaves Pereira Garcia o grau de bacharel em engenharia de produção. Renata Aparecida Pereira. Confiro a Renata Aparecida Pereira o grau de bacharel em engenharia de produção. Finalizando a outorga de grau do curso de bacharelado em engenharia de produção, Victor Madeira Borges de Faria. Confiro a Vitor Madeira Borges de Faria o grau de bacharel em engenharia de produção. Convido o licenciado em Física, João Antônio Pereira, para entregar as homenagens. A paraninfa, professora Miriam Angélica Bernays. Ao patrono, professor Gustavo Henrique Pereira Lopes. Ao professor homenageado, senhor José Hilton Pereira da Silva. A servidora homenageada, professora Letícia Alves da Silva.
Convido a bacharela em administração, Stephanie Eduarda de Moraes, para entregar as homenagens. A patrona, professora Cláudia Aparecida Campos. A professora homenageada, senhora Rita de Cássia Leal Campos. A servidora homenageada, senhora Rosemary Pereira Costa e Barbosa. Convido a licenciada em Ciências Biológicas, Maraísa Soares Detones, para entregar as homenagens. A patrona, professora Ludmila Portela Zambaldi Lima Suzuki. Ao professor homenageado, senhor Gustavo Augusto Lacorte. Ao servidor homenageado, professor Anderson Dutra de Melo. Convido a licenciada em Ciências Biológicas, Jennifer Cristine da Silva Santos, para que, em nome de todos os concludentes, possa proferir o seu discurso. Professor Humberto Garcia de Carvalho e demais componentes da mesa e tribuna de honra, senhores pais, caros convidados, queridos colegas concludentes, boa noite. Hoje é um daqueles dias que parecem pequenos no calendário, mas gigantes na memória. Durante anos, caminhamos em direção a este momento. No começo,
tudo era novo. Corredores desconhecidos, conteúdos difíceis, dúvidas sobre o futuro e aquela pergunta silenciosa que muitos de nós carregávamos. Será que eu consigo? E conseguimos. Conseguimos atravessar madrugadas de estudo, provas que pareciam impossíveis, trabalhos que exigiam mais do que imaginávamos ter. Conseguimos lidar com o cansaço, com a ansiedade, com os dias em que tudo parecia pesado demais. Houve momentos de incerteza, de medo e até de vontade de desistir. Mas, ainda assim, seguimos, porque ninguém chega até aqui sozinho. Cada diploma entregue hoje carrega muito mais do que anos de estudo. Ele carrega histórias, carrega apoio, incentivo, sacrifícios invisíveis e muitas mãos que estiveram por trás dessa conquista. Pessoas que acreditaram em nós, às vezes até mais do que nós mesmos acreditávamos. Hoje, celebramos o fim de um ciclo, mas também algo muito maior, a transformação. Entramos aqui como estudantes cheios de expectativas. Saímos como profissionais, preparados não apenas para o conhecimento, preparados não apenas com conhecimento, mas com algo ainda mais importante, a capacidade de aprender, de questionar e de continuar evoluindo. Cada curso aqui presente formou pessoas que olharão o mundo por diferentes perspectivas. Alguns irão administrar organizações, outros compreender a vida em suas diversas formas, explicar os mistérios do universo, criar tecnologias, desenvolver alimentos, construir sistemas e otimizar processos. Caminhos diferentes, mas todos movidos pelo mesmo propósito: contribuir para um mundo melhor. E talvez essa seja a maior lição que levamos daqui. O conhecimento que adquirimos não existe apenas para nós. Ele existe para transformar realidades, para abrir portas, para resolver problemas e para construir possibilidades onde antes havia limites. A vida que começa depois dessa cerimônia não virá com respostas prontas. Haverá novos desafios, novos caminhos inesperados e, certamente, novos momentos de dúvida. Mas hoje, sabemos algo que talvez não soubéssemos quando começamos. Nós somos capazes. Capazes de aprender, de recomeçar, de superar obstáculos e de seguir em frente mesmo quando o caminho parece incerto. Hoje, não celebramos apenas um diploma, celebramos coragem, celebramos persistência, celebramos sonhos que resistiram ao tempo. Que nunca nos falte curiosidade para aprender, coragem para tentar e sensibilidade para lembrar de onde viemos. E que, quando olharmos para trás, daqui a muitos anos, possamos reconhecer que este dia não foi apenas o fim de uma jornada, foi o começo de muitas outras. Parabéns a todos nós. Muito obrigada. Passo a palavra à paraninfa, professora Miriam Angélica Dornelas. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Essa noite é uma noite incrível, maravilhosa. Ainda bem, chegou o grande dia para vocês, né? Chegou o grande dia. Queria cumprimentar a mesa, a tribuna de honra, aos pais, a minha família. Mamãe, te amo. Melissa, te amo. Mal, te amo. Minha família está aqui do meu lado e sempre me acompanhou muito em tudo. Então, eu estou aqui nesse dia hoje para dizer o seguinte: vocês, familiares, estão aqui e vão estar sempre com vocês. Né? É um momento de muita emoção. Eu agradeço pelo convite de estar aqui representando
essa instituição que eu tanto amo. E já tem 23 anos que eu já estou aqui. E nem parece. Quando a gente ama o que faz, a gente não sente o tempo passar. Eu pensei, vou preparar um discurso. Por incrível que pareça, eu tenho vergonha de falar em público. E sou professora, olha, como assim? Né? E aí, outro dia, lendo um livrinho com a minha filha, o ursinho Miguel e a caixa de preocupações. Eu descobri o que eu conseguia fazer a partir desse livrinho que a gente leu tem umas 2 semanas. O Miguel tem uma caixinha de preocupações, a irmã dele explicou quando ele tinha dificuldade de descer a cachoeira. Explicou para ele, olha, não tenha medo, aqui tem essa caixa onde você vai poder colocar as suas preocupações. E eu descobri, lendo esse livro com a minha filha de 7 anos de idade, que eu já tinha uma caixa de preocupações e não sabia. E isso foi muito emocionante para mim, para dizer o seguinte, a gente está o tempo todo aprendendo, o tempo todo. E esse momento aqui, eu estou aqui com o meu coração. Eu tive a oportunidade de dar aula para todos vocês, praticamente. E é uma coisa muito incrível, né, estar aqui falando para os seus pais, para os seus familiares, mas também para muitas pessoas que eu conheço e amo que estão aí. E eu estou muito, muito honrada, sou muito privilegiada de estar aqui, representando Bambuí, porque eu sou bambuiense, representando todos os meus docentes, amigos e pessoas que eu tenho no fundo do meu coração, como, além de verdadeiros amigos, pessoas que eu amo e tenho como exemplo e admiro muito. Obrigada. Vocês fazem meus dias mais felizes também. E eu estou sempre atrás dele, gerando problema, procurando, resolvendo, correndo atrás. E aí, gente, hoje é mais um dia que é uma etapa da vida concluída e os desafios de todos vocês. E tudo que vocês passaram para estar aqui. E aí, quando a Soraya, que eu queria dar parabéns por esse ambiente lindo, as pleomeles, as flores brancas, por tudo isso, queria falar, olha, parabéns pelo seu trabalho, Soraya. Cerimonialista não é brincadeira não, viu? E, parabéns. E ela organiza isso aqui com tanto amor, tanto carinho. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre amor. Dessa vez, agora, eu quero falar, continuo permanecendo no amor, mas eu queria falar sobre valores. Os valores que a gente tem percebido que o mundo tem perdido. A gente está num mundo onde as pessoas parecem que não olham mais ao redor, não reparam a beleza da natureza, das flores, do perfume que nos cerca, de quem está do nosso lado. Esquecem de olhar nos nossos olhos, esquecem de dizer as palavras mágicas. Muito obrigada, por favor, licença. E eu digo isso aqui porque eu sei que a educação ela transforma as vidas, e a educação vem de casa, e aqui a gente continua tentando perpetuar isso aí, mantenham firmes a educação que as pessoas estão perdendo, a educação de valores. Sejam honestos, sejam verdadeiros, preocupem-se de fato com o outro, se coloque no outro. A empatia hoje é um outro valor que tem sido perdido. A sinceridade, a humildade. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Somos todos iguais. Todo mundo tem o seu caminho a seguir, cada um pode escrever a sua trajetória. E nesse cada um poder escrever a sua trajetória, eu digo o seguinte, todos nós aqui amanhã vai poder acordar e pensar, o que eu faço que não está sendo legal para mim? Como eu posso ter um dia diferente, um dia melhor? Todo mundo é capaz de reprogramar mentalmente os seus sonhos. Basta acreditar. Basta crer que você é capaz. Eu graças a Deus, eu tenho vergonha e tudo, mas eu estou aqui de coração aberto para dizer, quando a gente quer, a gente consegue.
Eu não deixo meus sonhos passarem, eu corro atrás dos meus sonhos. E o sonho, gente, e felicidade é baseado no presente da vida, no presente do agora. Quem fica ali pensando toda a vida no passado, às vezes fica deprimido, achando que aquilo vai se repetir perpetuamente. Quem fica pensando só no futuro, fica só lá no mundo da ansiedade. E, às vezes, fica paralisado pelo medo. E aí, pega aquela caixinha de preocupações que eu falei no começo e põe lá. Eu pus a minha caixinha ali para dizer com o meu coração o que eu estou sentindo agora, que é muita emoção e é muita felicidade por cada um de vocês. Muita felicidade e muita honra. Eu sei que a educação transforma, eu sou fruto de uma educação transformadora e eu tenho muito orgulho disso. Valorizem. Quantas pessoas gostariam de estar no lugar de vocês se formando nesse momento? Quantas pessoas nesse mundo de guerra não têm essa oportunidade? E aí, gente, sabe o que é paz? Paz é ter consciência tranquila, é respeitar o outro e dormir com a consciência tranquila de que você fez o seu melhor. Faça o melhor por você, faça o melhor pela sua família, pelos seus pais. No âmbito profissional, busquem a ética. Pensem na questão ambiental, nos recursos ambientais que estão cada vez mais escassos. Tenham esse pensamento, em qualquer área do conhecimento isso é fundamental. Se apeguem à tecnologia, mas nem tanto. Larguem, por favor, um pouco o celular. E eu digo isso para os formandos, para a família, para todo mundo. A minha atividade predileta ultimamente é capinar. Né? Você fala, como assim, professor? Eu estou com a mão cheia de calo. Mas, nesse momento de contato com a natureza, eu sinto que é ser humano. Eu cuidar, eu lidar com a terra. Então, busquem um hobby. Busquem, a partir de hoje, tentar uma leitura. Muitas vezes você fala, não gosto de ler, leia romance, policial, qualquer coisa, mas isso melhora a expressão verbal. Acima de tudo, eu queria dizer que eu estou muito feliz por vocês. Meu tempo aqui, eu sei que a Soraya já deve estar querendo me matar, porque ela falou que eu tinha só 3 minutos. Mas eu gostaria de, se eu pudesse, eu ficaria a noite toda aqui, falando sobre o que eu busquei para a minha vida. Sempre corri atrás dos meus sonhos, mas com muito respeito a tudo. Então, o que eu peço é isso, né? Corram atrás dos seus sonhos. Não deixem nunca, nunca que te digam que você não consegue. Eu estou aqui porque falaram para mim que eu não conseguiria. Eu sou exemplo vivo que a gente consegue o que a gente quer. O que a gente quer. Qualquer um de nós aqui. Então, é muita honra para mim poder falar para vocês, deixar essa mensagem de pensamento positivo, de tentar eliminar da vida a prática da reclamação. Todo dia está reclamando e reclamando. Não atrai, né? Às vezes não atrai tanto a reclamação. Isso é uma coisa boa. Os pequenos momentos é o que, na verdade, de fato, representa a nossa vida. Daqui a pouco vai ter passado tudo, a formatura. E eu sei que eu me lembro no dia da minha formatura, quando a minha família baixou em peso. E eu fico muito feliz, mamãe. Baixou em peso lá em Lavras. Eu estudei na Universidade Federal de Lavras. E foram lá, e meu pai, que quando eu fui, falou, você não vai. Naquela época o machismo também, né? Mas a mamãe falou, vai. Então, mamãe, se eu estou aqui agora é graças a você. Obrigada. Obrigada. E eu tenho certeza e gostaria de pedir aos formandos, aos formados, aos profissionais que nós temos aqui agora, que levantassem e virassem e olhassem para o seu familiar ali. E, se vocês estão aqui, é graças a eles. Meus parabéns
Palmas para os seus familiares. E agora eu gostaria de pedir a todos que estão nesse recinto uma questão de 3 segundos. É um exercício rápido. Vamos mentalizar juntos, rapidamente, energias positivas, tudo de bom. E se a gente está aqui hoje, a gente está aqui por um propósito. O propósito de uma mudança, no fechamento de um ciclo, que é a vida dos nossos formandos, que vai agora para o mercado de trabalho, vai abrir o seu negócio, vai trabalhar na empresa, muitos já trabalhando. Todo mundo mentaliza, por favor, a energia positiva para eles e vamos emanar agora. Uma salva de palmas. O meu tempo já era e eu gostaria simplesmente de agradecer a oportunidade, agradecer ao IFMG por estar na minha segunda casa, lugar que eu tanto amo. E é isso, gente. Levem o amor no coração de vocês, levem a humildade, corram atrás dos seus sonhos e muito sucesso. Contem sempre comigo, porque agora eu sou quase uma mãe de vocês mesmo, né? Eu falo que eu fico carregando os meninos, que nem se fossem meus filhinhos, e são mesmo agora. Um beijo, obrigada, gente, boa noite. Para proferir o seu discurso e declarar o encerramento desta sessão solene, convido o diretor-geral do Campus Bambuí, professor Humberto Garcia de Carvalho. Professor Samuel de Oliveira, diretor de ensino, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa de honra, professores, obrigado pela dedicação, pelo entusiasmo, né, das palavras colocadas. Gostaria de agradecer também a presença de toda a tribuna de honra, todos os familiares aqui, parentes, convidados, meus queridos formandos. Quanta emoção! Né? Então, a gente consegue observar realmente que esse é o momento, pegando uma carona no discurso da professora Miriam, que falou de momento, esse é um momento muito importante para a nossa instituição, porque nós vivemos de momentos. Né? A gente está numa transição, na semana passada e essa semana, quantos alunos nós não recebemos do curso técnico integrado, da graduação, e aquele a gente percebe aquela frio na barriga, aquela insegurança do novo, da descoberta. Aconteceu isso com vocês, né? Nossa, vai demorar, que jornada. Hoje, com certeza, eu acho que vocês têm um entendimento diferente. Nossa, passou tão rápido. A gente vê realmente essa caminhada, uma caminhada compartilhada. Compartilhada com quem? Com os colegas, com os amigos, que nos momentos mais difíceis deram força. Vamos, vai dar certo. Resiliência, um valor, uma virtude. Né? A gente vê, como foi colocado também, os nossos servidores. Quantos servidores nossa instituição tem trabalhando nas mais diversas áreas, com o objetivo principal de levar condições para que vocês formem, que vocês adquiram conhecimento. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a confiança em nossa instituição. Essa instituição tão importante que há quase 60 anos formam profissionais para atuar nas diversas áreas do Brasil e até fora do Brasil também. Né? Foi colocado também uma palavra no juramento que vocês fizeram aqui, que é harmonia. Né? Então, com esse conhecimento que vocês adquiriram agora, levem equilíbrio, levem harmonia por onde vocês passarem. Vocês têm plena condição realmente de fazer diferente. Né? Então, essa jornada compartilhada com os alunos, essa jornada compartilhada com todos os servidores e com a confiança, com a validação de quem? De todos os familiares, de todos os pais também.
Então a gente vê a importância desse momento, a gente vê realmente a emoção. Foi colocada a questão dos valores. Eu puxo aqui um valor, talvez uma virtude, talvez seja uma que mais se destaca, que fica aqui como um conselho. Humildade, pessoal. Sejam humildes, tá? Talvez a humildade, talvez não, a humildade é o mais alto grau da sofisticação. A gente com humildade, a gente consegue chegar em qualquer lugar. E com isso, nós vamos construindo as nossas páginas, nós vamos construindo a nossa história. Então, para os muitos, né, talvez eu veja aqui, não acabou. A gente está iniciando uma nova jornada. A gente está terminando uma página, né, dessa história bonita que vocês deixaram aqui, que vocês vão deixar. Eu já falo assim, porque daqui a pouco vocês vão deixar de ser nossos alunos, vão passar a ser nossos egressos. Então, essa página que vocês escreveram é o legado, é a história. Quantos convites que nós recebemos aqui de visita de ex-alunos, 20 anos de formado, 30 anos, 40 anos, 50 anos de formados. E a coisa mais bacana é se a gente vir participar de uma visita dessa, onde eles encontram e contam as histórias assim, no nível de detalhamento que ficou marcado na formação deles. Então, com certeza, vocês deixaram um legado, com certeza vocês estão deixando uma história na instituição, com certeza a instituição vai continuar colaborando na formação de cada um. Então, isso aí é muito um momento de agradecimento, né? Agradecimento por estarmos aqui, agradecimento por termos essa oportunidade. Quantas e quantas pessoas não gostariam de estar aqui, sentada nesse lugar que vocês estão hoje? Vocês têm uma possibilidade enorme, realmente, de fazer diferente. Então, nesse último discurso, que é uma responsabilidade muito grande, a gente vai caminhando o quê? Para o final. Então, eu falo aqui realmente de agradecimento, a gente fala aqui de humildade, a gente fala aqui de resiliência, de persistência, de caráter. Então, realmente, que nós possamos, né, levar isso por onde nós passarmos. Vamos realmente deixar um legado. E hoje vocês são, né, as maiores estrelas da festa. Então, todos aqui se prepararam para vir cá, viver esse momento que vai ficar marcado na vida de vocês. A partir de amanhã, vocês começam uma nova página da vida. Vocês começam a trilhar caminhos diferentes. Caminho escolhido por vocês, talvez não tenha sido mais fácil. Mas eu acredito que, se a gente olhar para trás, vocês estão com aquele sentimento de valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço. Valeu a pena tudo que eu vim buscar. Então, não foi só apenas um conhecimento técnico, mas aqui também a gente testou cidadania, a gente testou companheirismo, nós testamos realmente nos tornarmos pessoas mais humanas, certo? Então, vamos realmente levar isso por onde a gente for. E aí, a gente começa a seguir para a parte final. Então, eu gostaria que vocês ficassem de pé, todos os nossos formandos. Vou repetir um pouquinho o que a professora Miriam fez. E aí, pessoal, a gente realmente fala, né, da importância desse auditório cheio. Quando a gente fala de auditório cheio, não estou me referindo apenas à presença física, mas toda essa emoção que a gente viveu aqui, todo esse coração apertado que nós passamos aqui, toda essa sensação de novidade, despedida ao mesmo tempo. Então, hoje vocês são a grande importância, a grande estrela do nosso momento. Então, eu gostaria que todos fizessem uma calorosa salva de palmas para vocês aqui, todos os convidados, todos os familiares. Virem para trás, pessoal. Agradeçam, batam palmas, façam barulho. É ou não é um momento único? É ou não é um momento realmente que vai ficar marcado na história de todos aqui? E assim, eu agradeço muito a confiança. Podem voltar aqui, virar para frente. E eu agradeço muito a confiança pela nossa instituição. Desejo muito, muito, muito sucesso a todos vocês. Que realmente vocês carreguem o nome dessa instituição, que foi construído há vários e vários anos, e que vocês representem tudo que vocês trouxeram aqui hoje. Assim,
caminhando para o momento final, eu, Humberto Garcia de Carvalho, diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Bambuí, declaro encerrada essa sessão solene. Meus parabéns, sucesso!